Olá pessoal, Pedro aqui novamente, mais uma vez com a Gabi Psi. Segue ela no Instagram, tá? Para aprender mais sobre aba, sobre autismo e todo esse universo da análise do comportamento. Esse vídeo não vai ter roteiro. Eu aproveitei que a Gabi já tinha vindo aqui para gravar e eu falei, Gabi, a gente vai gravar um vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para quem acompanha o canal Pedro Psicólogo, principalmente para quem é estudante e profissional recém-formado. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre os desafios iniciais da carreira. Então, se você ainda não viu os vídeos que ela já participou, a gente vai deixar na descrição os 2 vídeos em que ela dá indicações de leitura, juntamente com outra profissional chamada Eveline, e fala sobre análise do comportamento e trabalho com pessoas autistas. Gabi, vai ser meio que uma entrevista. Vai ser um de frente com o Pedro. Eu queria te perguntar, primeiramente, fala pro pessoal em que fase você tá, se você já se formou, se tá se formando. Então, eu tô no meu último ano do curso de psicologia, tô no P9. E aí agora eu comecei os atendimentos, estágio obrigatório da clínica, mas eu já trabalho como AT há 3 anos, quase 4. Então eu tô nessa caminhada aí. Isso é uma coisa interessante porque é algo até que vocês falaram no vídeo sobre AT, né? Que para trabalhar como acompanhante terapêutico não precisa ser formado, né? Você pode já começar estando na graduação. Eu queria te perguntar, quais são os passos que você quer dar depois de você receber lá o seu certificado de graduado em psicologia? E fala para mim também quais são os teus principais medos, as principais coisas que te deixam preocupada em relação a esse momento da tua carreira. Então, eu tenho 2 grandes paixões e eu sempre falo sobre isso, eu até produzi uma mudança no meu Instagram por conta disso também, mudança de caminhos, que é a psicologia hospitalar e a psicologia clínica. Então eu gosto muito dessas 2 vertentes que podem andar juntas tranquilamente, e tem vídeo aqui que eu assisti, que eu sou fã também, então tem vídeo aqui falando sobre isso. Então acho que os primeiros passos, né, de alguém que gosta de psicologia hospitalar é procurar hospital que esteja aceitando currículo. E aí, para isso, eu venho fazendo algumas formações, né, com relação a isso, de cuidados paliativos pediátricos, algumas formações específicas sobre UTI e tal. E isso é muito importante, porque a gente ainda não pode começar uma pós-graduação em si, mas tem formações de curto período aí que são oferecidas e que a gente pode ir fazendo nesse período para ir se preparando e não chegar lá limpinho nesse momento, né? Até porque é difícil você entrar no hospital ou entrar em qualquer outro ambiente sem ter nenhum preparo para isso. E para a parte clínica, eu também venho me preparando, fiz algumas formações que me ajudaram bastante nisso. E os próprios estágios vão encaminhando você para nesse sentido, né? Então, acho que pelo Instagram, isso é algo muito bom para quem trabalha com psicologia, trabalhar com o Instagram também, já vai fazendo ali teu nome, né? Já vai conhecendo, e a clínica é muito disso, é de você conseguir fazer teu nome, conseguir com que as pessoas te conheçam, conseguir alcançar alguns públicos específicos que você deseja trabalhar. Então, acho que um dos primeiros passos é isso, sabe? É conseguir me estabilizar e conseguir ganhar meu espaço, vamos dizer assim, que não vai acontecer nos 2 meses seguintes. Sim, acho que você pode até falar sobre isso, né? Não acontece nos 2 meses seguintes, mas eu pretendo caminhar nesse sentido. E eu acho que um grande medo que um recém-formado tem é justamente de ficar sem trabalhar, né? Porque é um mercado vasto. Por exemplo, dá para eu trabalhar no hospital e dá para eu trabalhar na clínica, com certeza. Mas nem tudo isso vai ser super fácil, super tranquilo de conseguir fazer. E às vezes o medo também do despreparo, né? De você, por mais que faça formações, por mais que tenha algum preparo ali para aquele momento, eu acho que ainda gera um medo, né? Um medo de tipo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vou ser aceito naquele ambiente? Será que vão me respeitar? Eu tenho cara de mais nova e todo mundo sempre me fala isso. Então eu já enfrentei como AT alguns problemas quanto a isso. De não dar valor ao que estava falando, porque achava que eu era, sei lá, menina, sem conhecimento, inexperiente, sabe? Então eu acho que esse medo, ele bate pra quem tá preparado, pra quem não tá, pra quem tem, vamos dizer assim, costa quente de alguém que vai lhe ajudar ali nesse sentido, e quem não tem, eu acho que esse medo acaba batendo mesmo, porque os estágios, eles são fundamentais na universidade, mas eles não preparam assim 100% real, sabe? Eles não preparam de 100% naquele momento ali, a vivência vai ser única para aquele momento, e é um processo muito de entender seu tempo naquilo ali e seu tempo de
experimentar e conseguir se adaptar àquilo. Então, acho que é um medo que gera, assim, realmente... muita ansiedade e o medo de não conseguir. Eu acho que é uma das grandes questões. Certo. Gabi, eu tenho uma pergunta que ela é muito voltada principalmente para quem quer começar a atender após se formar. Porque você falou que tem duas grandes áreas de interesse, hospitalar e clínica, né? E falando especificamente de quem tem interesse em clinicar, né, em ser psicólogo clínico após a graduação, eu percebo que uma das principais dificuldades, bloqueios, entraves é produção de conteúdo na internet. Por que eu digo isso? Porque hoje, eu sempre bato nessa tecla, é muito ineficiente você imprimir um cartãozinho e entregar para a pessoa, sabe? Tipo, até pode ser que você consiga alguma clientela dessa maneira, mas é muito mais difícil. A melhor forma de você divulgar seus serviços enquanto profissional autônomo da psicologia é através das redes sociais, principalmente do Instagram. E você falou uma coisa que eu achei interessante. Mesmo na graduação, você já começou a produzir conteúdo, né? Conta pra mim como é que foi esse processo de destravar, de se aventurar, de criar um Instagram, começar a falar sobre esse tema. Então, eu comecei no Instagram em 2021, no meio de 2021, com amigas. E a gente começou juntas um projeto. E foi muito legal e muito bom, mas a gente percebeu que não estava dando resultado por falta de constância e até mesmo de entendimento, porque quando você começa com outras pessoas, acaba que cada uma tem uma opinião e de verdade, assim, cada um tinha um foco. Uma era psicopedagoga, inclusive, e aí cada um tinha uma área de afinidade e acabou dificultando nesse sentido. E aí a gente, enfim, cerrou, não fez mais, a gente também não crescia, a gente estava vendo que estava estagnado ali, que eram mais pessoas que nos conheciam, de família, amigos, que estavam ali curtindo, compartilhando, e nada de ninguém novo, né? E aí, quando foi em 2022, no final de 2021 pro início de 2022, eu decidi entrar nesse mundo. E eu estudei um pouco, um grande incentivador tá aqui do meu lado, que eu acompanho, gente. E eu decidi estudar um pouco sobre isso, né? Sobre marketing, sobre Instagram, sobre essas questões, porque é importante, eu gosto, na verdade, de me sentir preparada para essas coisas. E aí eu fui entrando nesse mundo, ainda no mesmo pensamento, né? De ter que ter X postagens por semana, fazer aquele conteúdo fechado e tal. E de repente eu percebi que eu precisava ser eu mesma naquele ambiente. Que eu precisava de fato começar a mostrar não somente o que tem aqui, né, de conhecimento e tal, mas quem eu sou. E aí foi crescendo, as pessoas foram curtindo, foram compartilhando. Hoje a gente tá com 800 e alguma coisa, seguidores, que pra mim, gente, é uma grande vitória. É uma grande vitória, porque a gente começou no início do ano, né? Então, assim, tem dado resultados. Hoje a gente, e eu digo a gente porque minha mãe participa muito desse processo também, ela é uma grande ajudadora nesse sentido. Ela não entende nada de tecnologia, assim, mas ela me ajuda muito nos conteúdos, ela me incentivou muito nesse sentido. Então, assim, eu acho que um dos grandes principais e pontos que a gente deve pensar quanto a Instagram e quanto a você começar nisso antes, é que você vai preparando o seu nome. Você vai crescendo naquilo ali. Como eu falei, a gente teve uma transformaçãozinha aí no Instagram, porque eu disse, não vou falar mais só sobre autismo, sobre essas questões, mas eu vou falar sobre outras questões que são realmente inerentes à minha vida e que eu tava isolando, né, numa caixinha só. Então, eu entendi como é essencial o Instagram na vida do psicólogo que tá ali, que quer trabalhar com clínica, porque você precisa ser visto. De maneira ou outra, você vai precisar ser visto. Então, assim, esse processo é um processo muito seu. Ninguém vai dizer aqui que você só vai clinicar, né, Pedro? Se tiver Instagram, mas assim, é essencial, é bom que você tenha, porque você vai ser visto, você vai alcançar outras pessoas. Hoje, não só quem curte e me compartilha minhas coisas, não são só meus amigos e minha família, né? Então, isso é algo muito positivo e foi também até através de lá que começaram a surgir algumas dúvidas sobre a vida de AT. E aí eu lancei um curso com a minha amiga, Bia, e... gente... Então, eu lancei esse curso e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Então, eu já comecei a colher frutos desse trabalho no Instagram. Então, assim, tá sendo bem positivo pra mim, né? Perfeito. Gabi, eu tenho uma certa crítica, eu não sei bem se crítica é a palavra, mas
uma certa divergência com a forma que muitas vezes a graduação da psicologia trata a questão do marketing. Porque por muito tempo se viu a questão do marketing como algo intrinsecamente ruim, né? Algo muito capitalista e tudo mais. Só que o grande ponto é que, eu não sei se você vai concordar comigo, por favor, fique à vontade para discordar, mas o grande ponto é que você precisa saber minimamente algo sobre marketing para saber como se posicionar nas redes sociais, saber o que falar, saber como falar, né? E eu não sei se tu concorda, mas eu acho que a graduação ela não prepara nada o estudante de psicologia a como se divulgar na internet, a como definir um nicho, se é realmente necessário definir um nicho, a como falar, a como postar, a como fazer inclusive um marketing ético. Porque já que a ética é tão importante na nossa profissão, e a gente sabe disso... E o código de ética do psicólogo não proíbe. Exatamente. Né? Eu acho que a graduação poderia fornecer mais equipamentos, mais repertório para o estudante, para ele saber, olha, a gente vai te ensinar como fazer um atendimento com crianças do espectro autista ou com crianças neurotípicas, mas a gente também vai te ensinar a como se divulgar de forma responsável, ética. E às vezes o que eu percebo é que os profissionais recém-formados, até porque isso aconteceu comigo, fica meio perdido. Tá, tô formado, sei como atender, e agora? Como é que eu faço para que esse público chegue até mim? Né? E aí muitos vão para instituições, né, para fazerem nome, se associam a algum tipo de convênio, de plano de saúde. Isso. Então, eu queria saber, tu compartilha dessa visão? Qual é a tua opinião sobre isso? Tu acha que faltou um pouco de preparo nesse sentido, de como se divulgar, de como se mostrar, de como publicar material na internet? Com certeza, Pedro. Até porque, é como você falou, a universidade ela nos prepara para atender, mas não nos prepara para um processo anterior a isso, que é ter o paciente. Se a gente não tem o paciente, a gente não consegue atender. Então, assim, acho que não é nem somente uma questão de falar sobre marketing, mas falar sobre esse processo de como é que eu vou captar os meus pacientes. E aí, dentro disso, envolver essa questão, porque hoje nós vivemos um mundo altamente tecnológico. Exatamente. Então, assim, praticamente impossível você não ter um Instagram. É quase que uma pessoa bem distinta, vamos dizer assim, que não tem o Instagram. Então, o Instagram hoje ele é uma ferramenta muito boa. E eu escutava muito sobre o Instagram o seguinte: a psicologia não é um comércio, então não venda psicologia pelo Instagram. A psicologia não é para alcançar aquele público e tal. Não, e na verdade é. Nós trabalhamos com pessoas e por pessoas. Exato. Né? E quantas pessoas elas podem ser alcançadas vendo um story seu, vendo alguma coisa que tá ali sendo publicada. Não existe terapia pelo Instagram, né, gente? Ninguém vai fazer terapia pelo Instagram. Mas você acompanhar ali um psicólogo, as postagens, você saber o que é uma ansiedade, ter um psicólogo que poste sobre isso. Né? Exatamente. A psicoeducação, ela vai muito nesse sentido, nas sessões, enfim. Então, acho que o Instagram, ele é uma grande ferramenta disso. Perfeito. Sabe? De fato, entrar em contato com humanos, com pessoas que estão ali precisando de certa informação. Então, não é vender psicologia, mas acho que é informar sobre, sabe? Produzir dentro daquele contexto ali do Instagram algo diferencial que pode, de fato, ajudar uma pessoa. A gente tá no mês de Setembro Amarelo, né? E quantas pessoas elas podem ser, assim, tipo, ajudadas mesmo a partir de alguma postagem sobre isso, né? A gente fala muito sobre, vou disponibilizar meu telefone para você entrar em contato e tudo. Isso é importante também, porque você tá fazendo sua cartela de pacientes ali, né? Então, se torna essencial dentro do mundo que nós vivemos hoje. E a universidade, de fato, não vai te preparar para isso. Se você não procurar pessoas que trabalham no mesmo nicho que você, e pegando referências, estudar um pouco sobre isso. E quando eu falo que eu estudei, gente, eu não fiz grandes coisas, não. Eu fui só me informar sobre aquilo ali para eu poder começar a trabalhar com isso também preparado. Então, eu acho muito importante e é essencial ter profissionais que compartilhem dessa visão, para desmistificar, porque nosso código de ética não proíbe, ele só fala que não deve botar valores, outras questões assim, né? Você pode falar melhor. Exatamente isso, exatamente. Não, eu acho que você foi muito cirúrgica e é por isso, Gabi, que agora eu estou tentando auxiliar alguns estudantes de psicologia em final de curso ou profissionais que
eram do RH, da psicologia organizacional e agora querem começar a viver de atendimentos clínicos, a como tentar sanar esse gap, esse espaço entre aquilo que não foi ensinado na graduação, sobre como se divulgar, como captar pacientes, como inclusive tributar aquilo que você ganha nos atendimentos clínicos, que é uma coisa que muita gente não sabe como fazer. Eu estava semana passada pesquisando sobre isso, porque realmente a gente acha, vou cobrar X e aquele X vai ser meu valor. A universidade nunca que vai falar sobre isso com você. Você tem que realmente ir por fora procurando informações. Exatamente. E às vezes a gente pega a informação e dá a informação errada. Então é importante que profissionais formados que lidam com isso diariamente tragam essa informação da vivência deles, né? E é aquilo, né? Às vezes o profissional bate tanta cabeça na parede que ele acaba criando uma casca, né? Uma casca grossa. E procurar pela ajuda desses profissionais pode fazer com que o estudante recém-formado não passe pelos mesmos problemas que ele passou. Então, isso é algo fundamental. Eu acho que foi muito boa essa tua fala e se você tem interesse em aprender sobre isso, eu vou deixar um formulário aqui na descrição para você preencher e a gente poder conversar melhor sobre essa questão, ok? Mas eu queria também que você falasse sobre o grupo de atendentes que você tem. Fala um pouquinho sobre esse grupo. Então, gente, esse grupo ele foi criado base na minha necessidade, na minha própria necessidade de recursos e hoje não está só sobre atendentes, viu? Hoje a gente está crescendo, o nome do grupo é Elos Psis, que eu acho que o Pedro vai deixar aqui. Vou deixar aqui, gente. Também juntamente com o formulário. O link e tal. E hoje a gente tá falando sobre várias questões. A gente tá colocando... Eu fiz ontem um recurso, inclusive, top para a primeira sessão. Então, se você quer participar desse grupo, entra aqui, em algum lugar por aqui. Tá sendo bem legal. A gente tá tendo trocas muito positivas e foi muito com base nessa necessidade de eu não sei onde achar, então eu vou juntar pessoas iguais que pensam igual a mim e vamos construir juntos. É por isso que o nome é Elos, para que a gente possa, fato, fortalecer essa mentalidade e compartilhar. Eu acho que a psicologia ela vai muito nesse sentido, né? De compartilhar, de estar junto, de estar lado a lado. E muitas vezes não é o que acontece entre profissionais e psicólogos. Às vezes ele tem uma resistência quanto a isso. Quanto a pessoa, por exemplo, que tem um canal no YouTube, quanto a outra que investe muito no Instagram, investe em curso, é mercenário, capitalista, nananana. Mas isso é importante. Se tem pessoas que estão sendo ajudadas, eu acho que isso aqui é fundamental e a psicologia ela caminha para isso, em prol de pessoas, então acho que é essencial. É isso aí, Gabi, e no final das contas é a psicologia que mais cresce com tudo isso, com essa profissionalização cada vez maior de profissionais que querem não somente prestar um bom atendimento para os seus pacientes, como também se capacitar e saber administrar suas próprias finanças, para que ele se sinta cada vez mais satisfeito com a nossa profissão, beleza? Então os links para o grupo que a Gabi está administrando, quanto para o formulário, vão ficar na descrição e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço. E se vocês gostaram da participação dela, peçam e quem sabe ela não faz mais collabs aqui comigo, Com né? certeza, tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau, gente.